Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Viva. Estamos de volta aqui com o nosso segundo episódio do Café com Pixel, programa especial desenvolvido em parceria com o Fábio Sesnick, que está aqui na tela conosco. O Fábio é sócio do escritório CQS FV Advogados, um dos maiores especialistas brasileiros em direito do audiovisual, direito de propriedade intelectual. Fábio, tudo bem? Muito bacana, Samuca. Feliz aí nessa nossa segunda entrevista. Pois é, nossa segunda entrevista vai ser aqui com o Rodrigo Terra. Rodrigo Terra já está aqui na tela conosco. Ele é cofundador e Chief Technology Evangelist da Árvore Immersive Experience, uma empresa desenvolvedora de games, ganhadora de diversos prêmios com seus jogos e experiências imersivas, incluindo um prêmio Primetime Emmy do Brasil, ganho em 2021 na categoria Inovação Extraordinária com o não sei se eu posso chamar de games ou de curta ou de enfim, você explica depois, com a linha, um produto super interessante que mistura as duas coisas, narrativa audiovisual e games. Também ele é presidente da Abra Games, né, a principal entidade representativa aqui do setor. Rodrigo, espero que você esteja nos ouvindo legal. Obrigado pela presença. Obrigado você, Samuca, Fábio. Super obrigado pelo convite. Sempre bom falar com vocês. Acho que o papo vai ser maravilhoso. Que legal, Rodrigo. Então tá, então deixa aí com o Fábio a missão de começar esse nosso bate-papo. Eu queria começar de um jeito muito simples, tá? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que você começou a trabalhar com o setor de videogames, etc., e especificamente no tema, né, de realidade virtual, que é justamente para o segmento que vocês foram. E como é que essa carreira avançou até agora você virar aí o presidente da Abra Games, né? Entender um pouco a tua trajetória. Fantástico. Vou resumir. Eu sou radialista de formação, né? Eu sou comunicólogo, ênfase em rádio e televisão, então eu estudei realmente a área de rádio e TV. Quando eu estava na faculdade ainda, eu ficava muito me questionando conforme a gente vai avançando ali no curso, isso há mais de década atrás. A gente ainda estava num processo no Brasil da digitalização e do HD, né? Então a gente estava digitalizando ainda toda a forma produtiva, né? Ou seja, saindo da fita, indo para o digital, para o arquivo digital. Eu estava tendo discussões sobre, de fato, a digitalização do meio produtivo aí. A televisão, né, teve um impacto violento, fez uma transição grande aí, e a gente estava, né, no meio da discussão, né, pós aí a minha universidade, da implantação da TV digital, né, então estava se falando de todos os protocolos, estavam se debatendo, né, entendendo que padrão japonês, padrão europeu, padrão americano, vamos adaptar o japonês. Isso tudo fez parte aí da minha formação, porque eu sempre tive eu sempre adorei a área técnica, né? Sempre adorei a área da tecnologia da comunicação, a tecnologia da televisão, a tecnologia do cinema. Isso sempre me atraiu muito, na verdade, né? Então, como que a gente usa os meios, né, e as ferramentas para a gente criar e contar boas histórias, né? Então, isso, tanto a história quanto o meio são coisas que eu convivi muito, né, principalmente no meu começo de carreira. E trabalhei em televisão, trabalhei em produção independente, trabalhei na área corporativa também, trabalhei em publicidade, dirigindo, criando formatos. é, Então eu naveguei aí muito também pelo começo da lei do audiovisual, da lei do cabo, né? Eu ainda sempre vou chamar de PL 12485, não tem jeito. Não consigo tirar isso da minha cabeça mesmo, década depois. Naveguei muito nesses meandros, dirigi programas também para o TV a cabo. Só que com essa minha vontade sempre de trabalhar com tecnologia, durante a faculdade eu falava assim, gente, muito legal a gente está falando de digitalização, muito legal a gente falar de TV digital, mas tem um negócio que surgiu aqui chamado YouTube, que, os malucos fizeram um negócio que põe vídeo na internet e é não linear e é aberto para todo mundo. Isso, assim, por que a gente não está discutindo isso aqui? Né? A gente está falando de programação, servidor, e ao invés da gente discutir um paradigma aí que está surgindo. Então sempre me intrigou muito também o próprio delay que às vezes
o setor acaba tendo em relação às novas tecnologias já desde o começo. Trabalhei muito com projetos transmídia, né? Então projetos em que na época eu comecei a estudar desde 2006, quando a gente começou, né, a entender uma organização de pensamento, né, do que é um conteúdo transmediático, o que é um conteúdo em multiplataforma, o que isso significa, né, para o consumo e para o criador também, né? Então meus projetos a partir desse momento aí 2006 em diante sempre estavam tentando explorar esses componentes de novas mídias, novos meios e como que as histórias se ramificam para essas plataformas, né? E aí em 2014 eu tive contato com o primeiro device aí protótipo de realidade virtual, né, comercial, né, que seria da nova onda do VR, que era o Oculus Rift, tinha acabado de sair do Kickstarter, né, aquele plataforma de financiamento coletivo, tinha sido um sucesso e eu tive acesso quando eu vi a primeira vez, já estava trabalhando com novas mídias, estava dando consultoria também de comunicação para startups, eu já tinha entrado muito também dentro do meio de tecnologia. Eu fiquei encantado, eu falei, acho que eu achei uma mídia que talvez eu queira focar, porque essa mídia, na verdade, é a grande convergência que eu sempre estava buscando dos outros meios, seja da televisão, seja do cinema, seja do rádio, seja do videogame, né? Então, no paralelo, eu sempre fui um gamer, né? Jogo desde sempre, com a Atari 2600 e fui sendo jogador de console e PC até hoje. E nunca tinha encontrado um espaço direito, né? Empreendi também, criei uma produtora nesse meio do caminho para trabalhar com conteúdo corporativo. Trabalhei 8 anos, né, com essa minha primeira empresa. Sempre fui, né, empreendedor, querendo também ter meus próprios meios, meus próprios recursos, porque eu sempre acreditei na convergência, sempre acreditei no conteúdo que se expande através não só de uma tela. E quando eu descobri a realidade virtual, que a gente não tem mais tela e que a gente tem um espaço para a gente explorar, eu fiquei, enfim, fui dragado, né? Eu falei, não quero fazer mais nada, eu quero começar a contar histórias nesse lugar. Comecei a tentar trabalhar com formatos de vídeo 360, comecei a fazer muito também um push, né, empurrar aí esse tipo de formato de conteúdo, me especializar também em produção de vídeo 360, né? Então trabalhei bastante no mercado corporativo depois, mas meu sonho sempre era trabalhar com entretenimento de volta, né? Sempre, como é que agora com realidade virtual posso trabalhar com entretenimento de volta? Sempre vi os games também começando a nascer como muito protótipos de início, assim, lá no começo da realidade virtual, e num evento da Tela Viva, em 2015, que eu fui falar sobre realidade virtual, né, que foi lá no Parque do Ibirapuera, eu reencontrei um amigo meu de faculdade, o Ricardo Justo, que estava como diretor de inovação da Record na época. E ele também, ele é gamer desde sempre, um amigo meu de longa data de faculdade, mas a gente acabou trilhando caminhos diferentes aí dentro da comunicação. E a gente, dois apaixonados por realidade virtual, né? A gente se encontrou lá. Eu estava indo falar, ele estava indo ouvir sobre o tema, já em 2015. E foi quando a gente reencontrou e fez será que tem algum espaço para se trabalhar esse troço aqui no Brasil e ser uma empresa, a gente criar alguma coisa global em que a gente consiga trabalhar com realidade virtual? A gente já sabia que isso era um futuro inerente que ia acontecer de qualquer jeito. E nós dois já tínhamos empreendido, chegamos em 2016 falando, acho que a gente tem que abrir uma empresa, acho que a gente tem que fundar um estúdio e a gente enveredar aí pelo mundo da tecnologia, inovação e conteúdo, né? E os dois vindo de audiovisual, não ia ter outro lugar que senão contar histórias, que era o que a gente queria. Então a gente fundou a Árvore, e a Árvore é esse estúdio de games e narrativas imersivas que a gente está fazendo 7 anos de vida agora em 2023, e a gente começa essa jornada empreendendo no mercado de games, os dois sempre muito consumidores de games, mas ainda tangenciando qual que era o mercado de games na época, né? Entendendo, porque a gente sempre trabalhou no audiovisual,
como é que a gente fazia essa transposição para o mercado de videogame, né? E como que a gente podia trazer a inovação para dentro do audiovisual, né? Nesse caso, como é que a gente pode trazer o universo dos games? Eu já estava trabalhando com ferramentas de tempo real, né? Os motores gráficos, a gente já estava trabalhando histórias interativas, tanto ele quanto eu também nas várias incursões que a gente fez. Mas foi na Árvore em que a gente começa a entender que a gente tinha um papel, talvez, de pioneirismo para construir um estúdio brasileiro capaz de ter um alcance global e que a gente conseguisse propor uma nova linguagem, um novo formato, um novo tipo de narrativa e construir o que a gente acreditava que é a narrativa em tempo real, e os games acabam casando muito, né, com essa proposta que a gente tinha. Estamos aqui, 7 anos depois. Olha só, eu não tinha ideia de que essa semente da árvore tinha sido plantada no Telas Forum lá em 2015, tá? Fiquei sabendo agora aqui, muito legal, muito bom saber dessa história. E assim, a gente sempre teve vocês como uma referência, né, na discussão sobre realidade virtual, sobre realidade aumentada. Mais recentemente, você participou de um outro evento que a gente organizou, em que a gente falou um pouco sobre metaverso, né? Que inclusive foi muito interessante, porque a gente fez aquela entrevista contigo quando o tema metaverso estava no auge do hype, né? E a gente viu esse ano um esvaziamento dessa bolha, assim, descomunal. O próprio Facebook, que era o principal motor aí para essa bolha do metaverso, parece que se desencantou, né? Não sei se descobriram que a coisa não é tão simples quanto eles achavam que ia ser. Não estavam conseguindo nem botar perninha nos bonecos, né? Quanto mais fazer isso acontecer como uma realidade. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que esse debate todo que aconteceu do metaverso, ele não foi infrutífero, no sentido assim, de trazer maturidade para a discussão e para apontar novos caminhos. Então, como é que você avalia esse hype que aconteceu lá atrás com o desenvolvimento das narrativas e dos produtos que utilizam a realidade virtual, que continuam acontecendo de maneira bastante intensiva, né? E o que fica daquilo para o que vai acontecer daqui para frente? Metaverso era uma discussão sempre, né? Quando a Árvore nasceu, a gente já falava de metaverso porque é uma coisa inerente ao mercado de conteúdo imersivo, né? Praticamente todo mundo que trabalha com conteúdo imersivo já tinha lá em 2017, 2016 a visão de que a gente teria de novo, né? Acho que quem trabalha com conteúdo imersivo tem uma mente, né, convergente muito grande. Então a gente também estava vendo que essas histórias, esses espaços, esses ambientes, todos iam convergir para um lugar em que a gente não vai mais ter que baixar aplicativo, abrir aplicativo, etc, né? A gente sempre acreditou que o metaverso é o caminho mesmo da próxima internet e da próximo meio de comunicação digital, né? Online, offline, etc. Mas a gente trabalhou desde sempre com esse conceito, mas a gente entende que né, existem passo a passo para a gente poder chegar lá. Né? As pessoas mal entendem ainda o mercado de videogame hoje, o que significa uma comunidade online num espaço tridimensional em que você controla personagens e que você pode fazer coisas para além do game, por exemplo. Né, que você pode fazer atividades para dentro do game. Então a gente fala, faz a brincadeira com o Second Life, né? O Second Life veio num momento em que ninguém entendia direito por que criaram uma plataforma como essa, né? E aí depois vem por isso que eu falo que, graças a Deus, o hype do metaverso acabou, porque a gente consegue agora trabalhar para fazer o metaverso acontecer, né? Porque a gente está num momento em que essas tecnologias que são necessárias para o metaverso acontecer, tanto de protocolos, convergência, etc., elas estão ainda muito nos estágios iniciais. Né? A discussão ela começou, né? E o papel ali da Meta nesse sentido muito foi também de tentar puxar esse mercado. Né? A gente pode fazer análises aqui econômicas e de decisões aí de direcionamento, claro, se foi early, se não foi, se foi cedo, se não foi cedo, se botaram o pé pelas mãos aí em algum momento, a gente pode discutir sobre isso, mas eu vejo que eles fizeram uma incursão aí e provocaram o mercado. Né? Eu acho que muito também como outras empresas, principalmente na área de tecnologia, nos últimos 10 anos fizeram essa provocação
no mercado, né, e tentar criar algo disruptivo. A questão é que mal as pessoas ainda conseguiram entender o que é estar num ambiente tridimensional, digital, e a gente pular para uma sociedade no metaverso, eu acho um salto de tempo muito grande. Então, agora que está mais calmo, agora que as coisas estão mais assentadas, agora que a gente está com gente de fato, de verdade, fazendo casos de uso de plataformas nessa linha, a gente entendendo mais as dinâmicas sociais em comunidades online, dentro de games né, de tela, 2D, flat, dentro de comunidades também, dentro de que usam a realidade virtual e daqui a um pouco a realidade mista como sendo a porta de entrada também para esse relacionamento que vai para além do entretenimento, que vai para além do game, de entretenimento principalmente, a gente começa a falar, bom, fantástico. E o que eu sempre digo também desse assunto de metaverso, eu acho que acredito muito nessa visão, que quem vai definir próximos padrões ou o que precisa fazer não é exatamente o time de engenharia, só eles, né? A gente precisa de quem usa, quem joga, quem cria, quem se manifesta nessas plataformas, dizendo o que interessa, o que quer, na verdade. Né? Então não adianta nada a gente criar incríveis protocolos em que a gente cria terras digitais sem ninguém, porque não tem atratividade. Né? A propriedade intelectual, nesse sentido, está muito ainda baseada no código, e propriedade intelectual mesmo, para a gente fazer essa convergência para o metaverso, ela precisa expandir também no conteúdo. Né? Então, o conteúdo é que vai fazer o drive para a gente construir essas grandes plataformas interconectadas com coisas que você vai para lá, volta para lá, vai para o digital, volta para o mundo físico, ou vive as duas camadas ao mesmo tempo. Tal. É o conteúdo que vai ditar. Não vai ser só a tecnologia, né? E aí, falando um pouco de conteúdo, eu acho que talvez um dos exemplos mais paradigmáticos, né? Claro, não tem a ver diretamente com o metaverso, mas tem a ver com a construção dessas narrativas imersivas. Foi justamente o prêmio que vocês ganharam, né? A linha, que foi o produto que ganhou o prêmio, o Emmy. Fala um pouco como é que foi o desenvolvimento desse conteúdo, e o que o prêmio significou, né, no sentido de apontar um direcionamento para vocês. O Alin é fantástico, né? Faz parte aí da nossa história como estúdio, né? Depois que a gente resolveu fundar uma empresa, a gente tem o nosso outro terceiro cofundador, que é o Eduardo Momor, que trouxe uma visão muito importante para a gente, que a gente veio do mercado também de audiovisual, ele trouxe uma visão muito do mercado financeiro, do mercado também de estruturar aí uma sociedade, né, uma startup de um modo saudável. O Ed, né, a gente não existe, a árvore é a composição de nós três juntos. E nesse momento, a gente estava com uma visão muito clara, né, e também no próprio Tel Aviv, naquele Telafórum, foi quando eu conheci o Ricardo Laganaro, que na época estava na O2, e o Ricardo Laganaro estava totalmente dentro aí de realidade virtual, estava também tentando trabalhar ali no O2 mais conteúdos e formatos ali para a realidade virtual. Ele é o diretor do filme do Museu da Manhã, do Domo, né, da primeira ali no Rio de Janeiro. Ele é o diretor do filme do Domo. Que fala sobre a história da humanidade, né? E ele já estava trabalhando com essa história do spatial storytelling, né? Do storytelling, da narrativa espacial, né? Que usa o espaço para também ser um agente importante e um componente importante na história que a gente está contando. O Laga, a gente conversou e o Laga entra como nosso quadro de sócio, assim como a gente tem a nossa outra incrível sócia também, que é a Ana Ribeiro, que trouxe a mente dos games em realidade virtual
né? Que ela é uma pesquisadora e a Ana Ribeiro tem uma história incrível de vida e jornada até chegar a virar sócia da Árvore, em que a gente também tem o nosso primeiro game publicado, criado por ela também há anos atrás. Então a gente trouxe, montou um time inicial que pudesse atingir o espectro do que a gente acredita do que que são as realidades imersivas, né? E aí o Alinha o Alinha foi muito a nossa como que a gente podia expressar isso de uma forma como a gente gostaria de colocar na nossa visão, né? Então a Linha é essa história em São Paulo que se passa numa maquete de São Paulo de 1940 entre duas miniaturas e é contada uma história de amor dessas duas, do Pedro e da Rosa, dessas duas miniaturas na maquete. E a gente estava tentando fazer isso, explorando e ultrapassando os limites do que a gente conhecia como audiovisual, né? Quando a gente está falando de conteúdo imersivo, a gente vai para além do áudio e do vídeo, né? Do que a gente enxerga, do que a gente ouve. A gente coloca o corpo na narrativa, a gente coloca os movimentos do nosso corpo dentro da narrativa. Os movimentos têm significado. No entanto, que a gente para poder fazer o Alinha, a gente fez workshops de dança contemporânea. Então a gente tinha os nossos desenvolvedores, tinha os artistas, os designers que iam trabalhar no Alinha, fazendo um workshop de dança contemporânea para entender o significado do movimento dos braços, significado do movimento do corpo, das mãos. Então a gente tentou trazer o corpo para dentro da narrativa, como que a gente do narrativa audiovisual. E aí a gente cria essa peça que é o Alinha, que trouxe um monte de componentes, né, inovadores para dentro de linguagem, né? E o Alinha foi essencial para a gente trazer esse reconhecimento do estúdio, tanto internacionalmente quanto aqui também no Brasil, porque primeiro que a história é universal, mas se passa dentro de uma temática essencialmente brasileira e nesse caso paulistana, né, contando um aspecto histórico de São Paulo. E a gente traz todo esse corpo. Como é que esse corpo se manifesta num mundo físico? A gente tem que andar, né? Você tem que ir numa linha, você interage com a maquete. Mas ela acontece tudo no ambiente digital. Então, como é que funciona essa relação entre físico e digital, tudo ao mesmo tempo agora? Então, foi essa grande exploração que a gente teve reconhecimento. O primeiro, na verdade, foi o Leão de Veneza, né? Então, a gente teve o primeiro Leão de Veneza, né? Eu falo o primeiro porque foram dois, né? Em 2019, para o Brasil. Então, a gente ganhou junto com a Bárbara Paz, que estava dirigindo ali, que dirigiu o documentário do Babenco. Ela ganhou o Leão de Veneza ali em documentário. E a gente ganhou o Leão de Veneza em melhor experiência em realidade virtual. Primeira vez que o Brasil ganhava um Leão de Veneza na história, né? Então o Larga sempre fala, né? Foram 76 anos de festival para 3 de realidade virtual e o Brasil já cravou no terceiro, né? Então a gente começa daí. E aí a gente teve uma grande felicidade. A gente sempre trabalhou com a gente sempre trabalhou com a Meta por conta da plataforma, né? E a Meta estava lançando um novo recurso que estava em experimentação, que era as mãos. Você abortar o uso de controles. E para a gente era maravilhoso isso, como inclusão, né? Principalmente geracional. Muita gente fala, mas eu não quero mexer nesse negócio porque eu não sei mexer no controle. Então, como que... Opa. Um ar-condicionado aqui. Então, a gente estava com o controle ainda como sendo um elemento muito restritivo, principalmente geracional, para as pessoas entenderem o que era uma história em realidade virtual, etc. Então, esse recurso do rastreamento de mãos foi muito importante, casava muito com o conteúdo do Alinha. E aí a gente foi convidado pela Meta também a fazer a primeira implementação de rastreamento de mãos num produto em realidade virtual deles. E foi tão incrível, porque isso melhorou tanto a experiência. A gente tinha gente tem ainda, né? Sempre gente de todas as idades usando realidade virtual, por exemplo, pela primeira vez, porque é fácil usar as mãos. E aí, com isso, a gente é reconhecido pelo Primetime Emmy de Inovação Extraordinária, o primeiro ali da Academia de TV americana, muito porque a gente inovou de novo em termos de linguagem. Agora a gente coloca as mãos para fazerem parte da história, né? E isso foi uma sequência de reconhecimentos que a gente teve com a Linha,
E isso fez um impacto muito grande para a visibilidade da Árvore como sendo não mais só um estúdio de games, não um estúdio de games em realidade virtual, mas um estúdio de fato que está inovando em linguagem e que está querendo propor, né, novas narrativas para novos contextos. E é assim que a gente tem tido muito sucesso também. Eu acho que só quem viu entende, quem não viu tem que ver, né, Terra? Porque o ele é isso, ele é uma peça audiovisual, na verdade, é um curta-metragem feito em realidade virtual que tem alguma interação, né? Não é exatamente um game. Agora, vocês também fazem game em realidade virtual, enfim, aí outros produtos e tudo mais que estão avançando muito bem. Eu queria que você desse um paralelo aqui, só para a gente setar o debate, de onde estamos nesse mundo, né? Tanto de narrativas imersivas como em videogame, no Brasil, olhando para o cenário global, ou seja, quanto que a gente está próximo desse cenário global e assim, seta um pouco para a gente o stage de onde está o Brasil nessa corrida. A gente hoje está, de novo, acho que a gente acabou tendo a sorte de ter vários pioneiros aí com a mente da convergência, né? Então, hoje, nas narrativas imersivas, é um formato em que ainda é um formato muito novo, né? É um formato de consumo também que não é um consumo ainda altamente difundido no mundo, que você precisa de um óculos, né, para poder acessar. Então, ainda a gente tem aí uma base que a gente pode falar aí de 40 milhões de usuários no mundo também, e o Brasil ainda tem um acesso muito restrito a esse tipo de recurso. E aí, a gente aqui, mesmo com essas dificuldades, ou mesmo com esses, né, desafios, estão surgindo criadores brasileiros fenomenais na área de narrativas imersivas. A questão é que as linguagens elas estão se misturando, né? Então, uma narrativa imersiva, que é uma animação em curta metragem interativa que usa algumas mecânicas de game, mas ela tem começo, meio e fim, né? O que é isso? A gente chama de narrativa imersiva interativa. É uma palavra grande para tentar construir alguma caixinha, né? Então a gente está no momento de convergências, ao mesmo tempo que a gente está exportando games cada vez mais em realidade virtual, em realidade mista, em tela também, né? Jogos 2D, não porque o gráfico é 2D porque usa uma tela. A gente tem um costume de pensar o espaço tridimensionalmente, por isso que eu falo jogos 2D, mas não necessariamente são 2D, de gráfico 2D. E a gente está começando a entender que os espaços do audiovisual como um todo estão começando a virar zonas convergentes, né? Então a gente enxerga, eu falei 2 prêmios que a gente recebeu de 2 festivais tradicionais do audiovisual, né? Então, o Festival de Veneza e um Emmy Award. Então isso faz com que a gente tenha um território, e isso está se expandindo, né? A gente viu Cannes 2023 tendo um espaço de games pela primeira vez, né? E Cannes já tinha espaço de realidade virtual já há alguns anos, né? Realidade virtual agora abre para ter um espaço de games. Então a gente está vendo o game, o audiovisual, tudo se convergindo para ser um mesmo ecossistema, né? Com mais interação, com menos interação, o conteúdo mais linear, o conteúdo não linear, o conteúdo generativo. A gente está vendo uma grande coisa. O Brasil está sendo pioneiro nessa área, principalmente, porque a gente está entendendo, o Brasil tem a sorte também de ser altamente digitalizado em termos culturais, vamos dizer assim, não talvez de acesso 100% da população, mas em termos de cultura digital a gente é muito forte. Então isso está se manifestando nas histórias, como a gente está contando, como a gente conta as histórias, que plataformas que a gente conta. Então a gente está conquistando esses territórios, né? Agora, Tribeca, por exemplo, também tem uma área de games, uma área de realidade virtual. A gente tem festivais como a XSW também, que tem uma vertical muito importante de audiovisual e também já há muito tempo trabalhando com realidade virtual aumentada, abrindo para games de novo. Então a gente vê que as zonas do audiovisual elas são zonas importantes e de convergência, né? Eu quero te fazer uma provocação só para a gente deixar depois registrado na matéria aqui. Além da linha, que eu acho que as pessoas têm que ver no óculos do Facebook para entender o que você está falando, eu queria que você desse 5 dicas de 5, enfim, games, realidade virtual ou narrativa, realidade virtual,
que você acha que as pessoas deveriam ver? Um pouco de sugestão, porque você é um cara que está muito plugado nesses eventos, o que é que as pessoas estão lançando, etc., né? E você já me apresentou algumas, então eu queria que você desse. Me dá 5 dicas. Te deixa 5 dicas para o público. Eu vou deixar com vocês, além das da árvore, obviamente, que eu quero que todo mundo experimente tudo, jogue os nossos jogos e veja o Alinha. A gente tem alguns brasileiros, né? Então a gente tem aí Fabito Richter com o Gravity VR, né? O Gravidade VR, e o Lavrintos, que são 2 peças narrativas em realidade virtual que são extremamente criativas, vindas muito do background da animação, do design, do design gráfico, do motion design e também da animação, são excelentes assim, como história, como forma. A experiência que ganhou o Festival de Veneza ano passado, também do brasileiro Pedro Hares, que vem do mercado de animação, que é o From the Main Square, que é um título em inglês que seria na Praça Central, né? Que fala muito sobre um contexto político de uma sociedade imaginária. Que assim, eu acho que e ele trabalha uma mistura de técnicas dentro de realidade virtual que, enfim, para mim é matadora como exploração de linguagem e como contexto também de história. A gente tem jogos que eu vejo que são importantes, que por mais simples, por exemplo, como Beat Saber, né? Beat Saber é um fenômeno há anos, né, de realidade virtual, porque ele tem uma mecânica muito simples, ele mistura mecânicas do passado, de jogo de música, com sabre de luz, com cortar fruta, quem lembrar desses jogos vai lembrar bem, e coloca de uma forma simples, num embarque rápido também, a pessoa em realidade virtual, para ela entender como é que funciona o movimento do corpo, como funciona enfim, a mecânica das mãos dentro de um espaço virtual, como é que você está em realidade virtual, mas você está também no mundo físico ao mesmo tempo, não está jogando no controle, é você que está ali presente. Então, o Beat Saber, por mais simples que seja, ele é um formato interessante. Para quem gosta de RPG e olhando agora para novas tecnologias dentro das tecnologias imersivas, a gente tem o Demeo, né, o Demeo, que é um RPG de tabuleiro que você troca de papel, você controla o personagem como se você estivesse jogando num tabuleiro, mas depois você entra na perspectiva das personagens e você controla elas do ponto de vista ali do tabuleiro. Então tem uma brincadeira de escala muito muito interessante como jogo também. E como quinto, sem ser os da árvore, eu gosto muito de uma experiência também que trata, que é um jogo narrativo, que chama A Fisherman's Tale, né? O Conto de Pescador, que já saiu inclusive o 2. E o Fisherman's Tale tem um jogo de escala muito interessante. Tem um jogo de você tá dentro de realidade virtual e você escala, tá dentro de outro universo, que você entra para dentro de outro universo, depois você sai, volta. Então ele é um jogo lúdico e mágico ali para ir contando uma narrativa ali. Que te coloca em diferentes papéis e diferentes perspectivas também a todo momento, né? Em escala. A realidade virtual está tentando explorar esse componente espacial como parte das histórias. E aí eu deixo a 6ª dica de árvore, que eu recomendo todo mundo jogar a franquia Pixel Rift também, que é a nossa homenagem ao universo dos jogos, né, do universo dos games, mas não só do ponto de vista da criação do jogo, né, na história dos games, né, os jogos que foram lançados, o tipo de jogo, mas a gente traz muito também um ponto de vista da memória do jogador. Né, como você jogava videogame quando criança, você jogando videogame como adulto, as situações, né, em diversas décadas aí da história dos jogos que as pessoas jogavam, com um portátil na escola, escondido da professora, esperando a mãe sair e dar boa noite para você ligar o videogame e jogar de noite. Então, tem a nossa franquia, ela trabalha vários momentos da história e da memória dos jogadores também.
Ô, Terra, eu anotei todas as dicas aqui, tá? Porque eu não conheci nenhuma delas, tá? Então eu vou fazer aqui o que o Fábio recomendou e vou assistir tudo. Mas eu queria, da tua resposta anterior, antes das dicas, você tocou em 2 pontos que a gente não pode deixar de explorar aqui, tá? Então vamos para o primeiro ponto, que é um outro hype que eu quero que você analise e que você entenda, que você ajude a gente a entender onde é que isso se encaixa dentro da narrativa dos games. Inteligência artificial generativa, o que isso muda no mundo dos games ou não, e de que maneira que isso vai impactar os negócios e o desenvolvimento dos produtos daqui para frente. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai para o segundo. A inteligência artificial generativa, AI, né? Inteligência artificial não existe. O game não existe sem inteligência artificial, né? Você precisa programar uma inteligência, assim, um algoritmo, né? Você precisa programar algoritmos para as coisas funcionarem dentro de um game, principalmente digital, né? Um game digital a gente está falando. Então você precisa de algoritmo, né? Então esse algoritmo precisa pensar. Quando você tem um jogo que você controla uma personagem e um outro é um oponente que é o computador que controla, você tem a inteligência artificial, né? Agindo. Se você tem que bater uma bolinha entre um lado e outro, você já tem um agente do computador sendo controlado por uma inteligência artificial. O resto que a gente vê até hoje é evolução. A inteligência artificial generativa é uma forma de se trabalhar inteligência artificial, né? Uma técnica de inteligência artificial. O que a gente vive hoje é que muitos e muitos anos de pesquisa, hoje a gente está começando a ver, como qualquer outra tecnologia, a gente está vendo os primeiros serviços aparecerem, os primeiros serviços sendo colocados no mercado. E pela primeira vez, a inteligência artificial está rompendo com, com limites, por exemplo, que a gente falava que o mundo da criatividade demoraria muito tempo para uma máquina conseguir ser criativa. A gente vai tema para um outro programa inteiro se a máquina está virando criativa ou não. A questão é que para o mercado de jogos é interessante a inteligência artificial generativa, porque primeiro cria personagens que eu interajo, né, artificiais, de uma forma inteligente. Então, eu consigo ter personagens, a gente chama de NPC, né? Non-Player Characters, né? Personagens não jogáveis, por exemplo. Eu consigo interagir com o computador assim como é a intenção de eu interagir com o assistente de voz. Né? Eu falo, a gente tem um objetivo, né? Uma especificidade em relação à interação com o assistente de voz, que a gente tem agora, né? Muitos têm aí em casa, Alexa, Google Home, todo mundo tem agora um assistente de voz ligado à automação da sua casa e automação de tarefas aí da vida. E agora a gente tem também essas personagens podendo estarem dentro dos games. Isso traz uma imersão muito maior. Né? Então, eu interagir com uma personagem não controlável, pode ser uma pessoa que controla essa outra personagem, como nos jogos multijogador, mas agora eu tenho, por exemplo, uma personagem dentro de um jogo de mundo aberto, por exemplo, né? Num jogo de RPG de mundo aberto. Então, eu preciso de centenas e centenas e centenas de personagens. Se eu tenho um sistema de inteligência artificial generativa em que eu consigo parar uma personagem e pedir uma dica, falar sobre determinada coisa que está acontecendo, eu preciso comprar um item, eu posso fazer isso usando uma linguagem natural que até hoje era feita por árvore, né? Que é um tipo de... até parafraseando o nome da árvore, mas que era um tipo de inteligência, né? De árvore de decisão, né? E hoje, na verdade, essa árvore de decisão ela não é uma árvore de decisão, né? A forma como é treinado os modelos de inteligência generativa passa por outras técnicas em que as personagens respondem de uma forma usando linguagem natural, né? Muito muito próxima hoje de um ser humano também. Então você cria uma camada gigante de imersão a partir do momento que você tem isso usada por personagens não controláveis, por exemplo, né? Então isso vai impactar muito a geração de linhas de roteiro, né? A gente vê aí grandes publishers e estúdios usando inteligência artificial generativa para tirar trabalho dos game writers, né? Aquele trabalho pequeno que você tinha que fazer a linha daquela personagem obscura que ficava perto da caverninha, que ela só te falava oi. Você tira o foco e você dá o foco pro roteirista de game, né? O game writer ou o narrative designer, que são duas profissões muito importantes no mercado de games,
E para eles darem foco, por exemplo, nas histórias principais, como é que eles também ajudam a criar personalidades de personagens usando a inteligência artificial agora. Você valoriza muito o trabalho do profissional de roteiro, por exemplo, usando esse tipo de recurso, você economiza em outros lugares. Se você me perguntar, a inteligência artificial vai substituir todo mundo? Eu não vou ser tão catastrófico aqui. Não sei. Próximos anos, com certeza não. A criatividade humana ainda tem muito para ser desvendada, para ainda conseguir ter um algoritmo que faça um desbloqueio dela, mas que a inteligência artificial generativa ela é uma aliada, e soluções usando, né, Generative AI são aliadas aí dos artistas, dos criadores, e também do próprio público, para ter uma imersão no conteúdo muito maior, né? Ninguém ainda conseguiu usar uma inteligência artificial para criar e codificar um game por conta própria, sem intervenção humana. Isso ainda não aconteceu, por enquanto. Isso ainda não aconteceu, mas a gente já tem casos, por exemplo, de desenvolvedores que usam aí algumas ferramentas hoje, porque a ferramenta ela também está muito treinada em cima de código, então você consegue fazer melhorias de código, você consegue fazer proposições de código. Então, inclusive, existe uma linha de pensamento que a inteligência artificial ela empodera para quem não é versado em programação. Né? A gente eu não acredito que a gente ainda está no ponto de não precisar de mais de programação, porque isso eu sinceramente não acredito que vai existir. Mas pelo contrário, agora a gente começa a ter cada vez mais um conhecimento maior dentro da área de programação, né? Dentro da área de tecnologia da informação, e a inteligência artificial auxilia, né? Que é o famoso movimento no code, né? O sem código, em que você tem novos usuários que conseguem criar coisas do zero, sem precisar necessariamente começar tendo que fazer toda uma faculdade para poder entender essa linguagem, né? Seja qualquer linguagem de programação que seja. Então, isso já é um ganho super grande. Né? Eu faço sempre um paralelo com o mercado audiovisual. Né? Assim, antes, você operar uma câmera profissional de broadcast nos anos 80, você pode ter certeza que se você desse para alguém hoje, assim, era quase impossível. Você tinha que fazer um curso. Né? Existem profissionais, né, como os operadores de câmera, que são treinados, especializados para poder trabalhar com aquele equipamento, né, os diretores de fotografia, etc. Acaba tendo nos anos 2000 um rompimento um pouco do processo produtivo do audiovisual, porque você tem o surgimento disso aqui. Né? E isso aqui começa a trazer um componente de que talvez a linguagem profissional É libertador, né? É libertador. Com certeza. Então, a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial. O conteúdo profissional deixa de existir? Ou o chamado profissional deixa de existir? Claro que não. Né? A gente ainda tem, né, muito da produção audiovisual, por exemplo, sendo feita ainda nos parâmetros que a gente tinha. Só que a gente amplia, a gente cria novas linguagens. E quando a gente cria novas linguagens e oferta isso para o público consumidor, a gente vê que ele também desenvolve novos hábitos de consumo. No entanto, que o TikTok está aí para dizer um pouco para a gente, inclusive, como é que funciona o conteúdo. O consumo de conteúdo hoje. Precisa fazer tudo para o TikTok? Não. Mas a gente tem uma galáxia de possibilidades para a gente contar histórias, né? Ele criou uma nova forma de você contar a história. Pode você não gostar, mas tem muita gente que gosta. Exato, então, exato. Aliás, falando nisso, esse é o segundo ponto que eu queria puxar daquela sua resposta anterior, que é a transposição de narrativas e de argumentos e enredos. Né? A gente teve esse ano um exemplo extremamente bem sucedido, que foi a série Last of Us, da HBO, que é uma transposição de uma narrativa de um game que também foi super famoso, né? Não é o primeiro caso, a gente já teve outras produções audiovisuais inspiradas, né, em jogos, mas que tenha conseguido romper completamente a barreira do fã do game e entrar num outro universo de gente que não conhecia o game, mas que gostou e se encantou com aquela narrativa, eu acho que talvez tenha sido o primeiro caso. Eu te peço para analisar esse fenômeno, se você acha que isso foi mérito do roteiro e do argumento do Last of Us, se é mérito da HBO que conseguiu transpor isso, e dos criadores, óbvio, da série, que conseguiram transpor isso para uma linguagem audiovisual acessível, e se isso é uma tendência.
Eu sou até suspeito para falar, porque eu venho trabalhando, por exemplo, a área de trabalhei muito tempo com conteúdo transmediático, né. Então essa transposição para mim ela é mais do que natural, né. Ela ela o mundo do o a as propriedades intelectuais nascidas dentro do universo dos jogos, elas estão aí há 40 anos, certo? Então a gente tem Super Mario também, né, que é um case também aí especificamente do cinema, que ainda continua sendo bilheteria no ano de 2023, mesmo depois de ter, sido lançada há um bom tempo. A série Last of Us, ela vem de um approach, de novo, de convergência, né, então transmídia, ou convergência, nesse caso, de mídias, vem muito do approach que hoje a indústria do entretenimento tem, que está buscando, né? Lá atrás a gente profetizava que isso precisava ser feito, em determinado momento isso foi entendido como sendo parte aí do modelo de negócio. Então, só que o game, ele tem uma vantagem em que algumas produções audiovisuais também têm, né? Mas o game, para você construir um jogo, você precisa construir um mundo para aquele jogo. Né? Óbvio que obras literárias como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Crônicas de Nárnia, né? E algumas brasileiras, inclusive, na área de ficção, também criam universos ficcionais em que narrativas são colocadas ali dentro. Né? No mundo dos games, isso é mandatório, você precisa criar um mundo de alguma forma, principalmente quando você está trabalhando com mundos mais abertos. E esse mundo tem que ser tão rico o suficiente para o jogador conseguir é, é, se sentir parte dele. E aí, eu acho que a grande sacada é que, já que você tem que criar um mundo tão rico, você já está criando um ambiente que pode ebulir histórias ali dentro. Você está criando um universo ficcional em que muitas histórias podem ebulir. Aí a gente pode falar de exemplos internacionais como Star Wars também. A gente pode falar de exemplos nacionais como a Turma da Mônica, que tem, né, aí décadas e décadas de construção do universo ficcional em que é uma máquina de se criar histórias. Né? E a gente pode, obviamente, discutir sobre se isso não é um modelo de franquia ou não. Com certeza é. Né? Mas a gente está falando que das possibilidades criativas, quando a gente tem um universo criado, a gente pode criar muito mais narrativas, né, dentro desse universo. Então, o Last of Us é um deles. Apesar de ser um game narrativo, em que a história ela não passa por diversos caminhos e lugares, né? Você tem uma história, a história ela é linear dentro do jogo, né? Mas as possibilidades de você explorar essa história, os ambientes, etc., que não são. Né? Você pode demorar mais tempo para fazer uma coisa, você pode explorar histórias paralelas, você pode ficar direto ali na main storyline. Só que você tem ali um universo e uma história principal criada. Quando eles fazem essa transposição, né, e essa adaptação inteligente para a série de televisão, você tem o criador do jogo, né, o Druckmann, e você tem como showrunner o criador de Chernobyl, né, da série Chernobyl, que já estava na HBO. Você junta duas mentes brilhantes para trabalharem juntos no mesmo produto. Para a série de televisão. E aí você tem aí o DNA do jogo, né? Você tem o DNA da história, você tem o DNA do universo, né? Junto com uma inteligência fantástica para adaptar para o formato televisivo. E aí você vê a série, eu joguei todos os jogos, eu joguei mais de uma vez, né? Todos os jogos, eu conheço a história de cor e salteado. Quando eu fui ver a série, eu fui ver muito até, né? Tem gente que fala, puta, a gente vê um pouco cético, né? Porque vai falar assim, o que vão fazer com o meu jogo, né? Mas quando eu assisti a série foi maravilhoso, porque eu vi que eles fizeram um serviço fantástico de uma parte de fanbase, né? Ou seja, de trabalhar fãs da propriedade intelectual do jogo. Ao mesmo tempo, não perderam a essência da história. Não só a essência, né? Muitas das coisas eles reproduziram de fato o que aconteceu no jogo, sem ser uma coisa só de serviço para fã e acabava sendo esvaziada. E, ao mesmo tempo, adaptaram histórias que talvez no jogo você precisasse de mais tempo na televisão para poder desenrolar, criaram alternativas novas para dentro daquele formato. Então, parte da história de coisas que aconteceram na série do Last of Us não existem no jogo, elas são contadas de uma outra forma, assim como também a adaptação de Game of Thrones do livro para a televisão, por exemplo.
Só que eles fizeram de uma forma tão inteligente e tão encantadora, que quem também é fã do jogo falou: "Meu, essa série é fantástica", né? Porque, na verdade, ela trouxe elementos novos, ela trouxe para dentro da linguagem televisiva, ela trouxe aquele panorama e contou coisas que no jogo não conta. Então ele fez um serviço completo transmediático ali, sem mas de uma forma muito inteligente, né? De uma forma juntando as mentes criativas de um lado do outro para criar uma ação. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente viu uma série de televisão nessa linha. E a Sony está investindo muito nisso, né? A Sony entendeu que ela tem um universo que é transmídia por natureza, né? A Disney também já há um bom tempo tem olhado para isso. Então muito desse trabalho pode ser feito também com os criadores brasileiros. A quantidade de IP fantástica que a gente está vindo, que a gente vê aí nas plataformas de streaming, sendo colocadas também no cinema, mas principalmente hoje em streaming, estão criando universos de história que podem ser explorados de outras formas. E aí, dando um exemplo também da Riot Games, né, que também está virando uma casa de conteúdo, e não só um estúdio de games, né, está virando uma casa de conteúdo. E lançaram uma série, Arcane, que é fantástica para quem gosta de animação, técnica francesa maravilhosa de animação, contando uma história que é mais ou menos uma história parecida com o jogo, só que você vai jogar o jogo ele tem um estilo e um formato tão específico que realmente não vai atrair um grande público. Mas aquela animação é maravilhosa, consegue contar histórias de personagens que são emblemáticos dentro do próprio jogo. Então a gente está vendo um movimento dos estúdios de games, das grandes publishers, também abraçarem o entretenimento e transbordarem a propriedade intelectual dela para outras mídias, e fazendo isso de forma inteligente. A gente vai ver a Sony lançando série de jogo aí até 2026 a rodo. O ponto onde isso parece mais ter convergência nesse início da produção virtual, né, Terra? Porque você tem aí a produção audiovisual que vinha caminhando por uma produção clássica em estúdio, eles passaram a construir a pós-produção antes da produção dentro do ambiente de game, então tem lá Unity e Unreal como plataforma de desenvolvimento de filme. E aí, na verdade, depois que você tem um filme produzido dentro do estúdio de produção virtual, você tem dali todos os spin-offs possíveis para jogo, para qualquer coisa, para experiência de realidade virtual, para filme, para aquilo série, aquilo que você quiser fazer, justamente pelo que você falou, pela construção prévia do universo. Eu te provoco com essa reflexão, e a minha pergunta vai: como é que você olha a entrada do player do audiovisual convencional, das plataformas de streaming, Netflix, etc., nessa história do videogame, né? Eles começaram a disponibilizar jogos e tal. Então, dá um pouco, set o stage aí dessa chegada deles e da convergência aí com a produção virtual. Boa, eu acho que primeiro tem um componente aí, às vezes aqui no Brasil, alguns setores do audiovisual acabam tendo uma resistência tão grande com o mercado de games e com tecnologia também, que vem um pouco do mercado, desse mercado mais de games e tecnologia em si. A gente acaba vendo uma resistência grande até, enfim, de uma forma até politizada que, no meu ver, ela mais é detratora da gente crescer como setor do que de fato promotora de alguma coisa mais interessante. E justamente por conta desse tipo de convergência de meios que a gente está vendo hoje. Então você tem a produção virtual baseada em uma tecnologia que vem de game, né? Então os motores gráficos, né? As engines, a Unity, Unreal, etc., e outras que podem vir a surgir, economizando pós-produção. Economizando a pós-produção, você conseguindo fazer um ciclo de produção, principalmente para televisão, que é muito importante, um ciclo muito mais curto, com uma altíssima qualidade, num set altamente integrado entre finalização, efeitos especiais e
E, enfim, toda a parte produtiva ali também, né? Roteiristas, diretores, etc., para poder fechar, editores e etc., para poder fechar um corte de um episódio, por exemplo, você tem essa pós-produção completamente reduzida em termos de tempo, você ganha eficiência, você consegue. Por que você ganha eficiência? Porque numa produção virtual, você está no stage com uma mistura de um programador de jogo com um artista de efeitos visuais, né? E aí, com isso, você fala, não, vamos mudar esse sol de lugar. Você tem um cenário base, mas você tem todo um background, por exemplo, fala, não, mas vamos trocar, acho que não ficou boa essa cena, vamos trocar o sol de lugar. E aí você tem todo um cenário que responde em tempo real pela sua mudança de iluminação. Né? Ao invés de você ter que ir lá para pós, depois pedir lá para a house de efeitos visuais, refaz a cena, muda, etc. Não, você muda em tempo real. Você está gravando, você está mudando e você já está indo para a finalização também ao mesmo tempo. Jogo, vem de jogo, tecnologia veio de game, tecnologia veio desse universo que foi desenvolvido para interação em tempo real. Então a gente, enfim, por isso que eu falo dessa resistência, de vez em quando ela chega até a ser bobagem. E no quesito VOD, a palavra VOD, né, Video on Demand, ela vai ter que mudar, né? O conteúdo por streaming, não é mais vídeo por streaming, filme por streaming, série por streaming. A gente está cada vez mais caminhando para o conteúdo por streaming. E jogo é conteúdo também, né? Game é conteúdo. Então, esse game também está indo para o streaming. Né? O impacto que isso vai ter, que já está tendo, né, de alguma certa forma, é que conforme a gente vai evoluindo, a tecnologia de nuvem, a tecnologia em nuvem, né, a tecnologia de streaming na parte de telecomunicação, nas telecoms também, a chegada de mais acesso dos sinais 5G, 6G, 7G, whatever G, formas da gente conseguir acessar esse conteúdo de uma forma com uma latência extremamente baixa, em que eu consigo consumir em tempo real algo que não está fisicamente, por exemplo, no meu device, faz com que a gente consiga transmitir jogos que precisariam de um supercomputador para ver no celular, para eu jogar ali no próprio celular em tempo real, sem perda de qualidade na experiência, né? Não é com atraso e etc. Então a gente começa a ver um universo em que os sistemas de subscription de jogos por streaming começa a crescer. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente é um dos países que mais consome. A base não é muito grande no mundo hoje. A gente não tem tanto serviço de streaming de games assim. Mas o Brasil é um dos maiores consumidores hoje de streaming de game. E a gente tá. A Netflix acho que entendeu um pouco isso. Hoje você tem o Netflix Brasil, jogo convivendo com conteúdo audiovisual. Né? Você tem uma Amazon Prime, que é dentro de uma Amazon, que é um grande e-commerce que trafega tudo. Você tem a Amazon, com o Amazon Prime, ofertando toda a série de conteúdo e também começando a trabalhar seus conteúdos por streaming, que é o Luna, por exemplo. Você teve o Google também investindo nessa área, acabou fazendo um modelo de negócio que acabou não funcionando, mas continuando investindo na tecnologia de streaming em nuvem. Então a gente está vendo que a discussão sobre streaming, ela vai ter que abarcar os games de alguma forma, né? Principalmente porque já é realidade hoje aqui no Brasil e a gente só vai caminhar para isso. Eu não vejo a gente não caminhando com streaming de games aqui no país, pelo contrário. Com isso, para a gente no mercado de games é maravilhoso, porque a gente consegue mais gente com acesso a uma diversidade de conteúdos muito maior, né? Ao invés de você ter que fazer grandes investimentos em devices, você vai ter que a computação de ponta, né, a edge computing, com o serviço em nuvem, faz com que a gente ganhe acesso desses conteúdos. E aí, conteúdo audiovisual, né, expandido nesse sentido, né, vai ser um conteúdo linear, não linear, interativo, não interativo, todo mundo junto. Mas se bem que essa questão dos jogos em nuvem, né, não sei se ela é uma questão só de tecnologia ou se é uma questão de modelo de negócio ou as duas coisas. Mas a gente viu o Google há um tempo atrás tentando, né, trazer esse conceito e não deu certo. Né? Pelo menos eles abortaram aí o plano e encerraram a iniciativa. Né? Até esqueci o nome agora, mas acho que era o Stadia. Stadia, isso. Stadia.
Não sei se isso diz alguma coisa sobre para onde as coisas estão caminhando. Não, é uma questão de modelo de negócio mesmo. O Google apostou num formato que acabou não sendo muito não trazia, era complicado você portar para o Stadia, né? Você colocar o jogo no próprio Stadia, tinha uma série de empecilhos que, enfim, estavam tentando entender o modelo de negócio também deles, acabavam tendo uma série de empecilhos, não teve atratividade nem a expansão que o Google achava que poderia ter, né? O Google também faz desde sempre, né? Experiência em todas as áreas, né? Em algumas dão certo, outras não dão. Isso não quer dizer que o streaming de games não está dando certo, não é um indicativo nenhum. A Amazon, por exemplo, está se investindo cada vez mais no serviço deles, que chama Luna, e estão ampliando territórios, estão ampliando países. A Microsoft é o nosso grande exemplo com o Game Pass e com o Game Pass Ultimate, em que você tem o território brasileiro sendo um dos principais, por exemplo, né, de consumo de streaming do Ultimate, né? Então você tem sim uma grande evolução. Então, um outro player vai errar o modelo de negócio, mas isso não quer dizer que o mercado tá evoluindo ou que não vai dar certo. Pelo contrário. Rodrigo, a gente já está com mais de 1 hora de programa aqui, mas eu não quero que a gente encerre. Eu sei que a internet nos dá essa liberdade, tá? Só espero que as pessoas fiquem até o fim, porque essa parte agora que eu quero trazer para você, ela é importante para a gente encerrar. A gente está vendo uma discussão bastante ampla sobre regulação de plataformas, né, sobre a questão da desinformação. A gente sabe que o setor de games, a Abra Games, tem uma agenda já colocada institucional com relação a essas questões sendo discutida no Congresso, inclusive, né, que é uma agenda que vai desde do fomento e do incentivo para a indústria de games até a questão da regulação propriamente dita de conteúdos mesmo. A gente sabe que também tem muita desinformação nessa história, no sentido de os games induzem as pessoas à violência, os episódios que a gente teve lamentáveis nas escolas recentemente, muita gente, inclusive o próprio presidente da República, atribuindo, né, aos jogos, né, que a gente já viu isso acontecer 300 mil vezes no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, sempre volta essa narrativa. Mas eu queria que você analisasse como que o setor de games se insere dentro desse debate de regulação de plataformas, se você acha que é necessário ter uma atuação, um marco legal e uma regulação desse àmbiente, e se isso deve se estender também à indústria de games ou deve ficar restrita às big techs, aos grandes players de redes sociais. Hoje o mercado de games ele está organizado o suficiente para a gente debater sobre essas questões, né? Então a gente está e também tem tamanho e representatividade hoje, tanto pelo lado do desenvolvimento quanto pelo lado do consumo, né? E falando como games em geral, né? Não só o setor de realidades imersivas, né? Então games como um todo, a gente tem hoje um grande desafio para a gente poder inclusive auxiliar, né, na formulação de políticas públicas, tanto do lado produtor quanto do lado consumidor, né? E do lado produtor, a gente está muito focado em criação de ambiente de negócio, né? A gente quer ver os nossos estúdios explodirem, a gente quer ver a propriedade intelectual brasileira sendo aplaudida e reconhecida e jogada e, obviamente, dando retorno, né, e faturamento para os estúdios brasileiros. A gente quer ver uma alavancagem do setor, né? Ele está pronto aí para ter uma alavancagem. E a gente acredita que o papel do Estado é um papel indutor, né? Então, esse papel indutor vem muito numa toada de criação mesmo, ou amplificação do ambiente de negócios, né? Então, entender melhor quais são os entraves, por exemplo, que a gente tem também, assim como o mercado de tecnologia, tem entraves de circulação de ativos aqui dentro do país, né? Importação, indefinições, por exemplo, né, desses ativos de tecnologia, por exemplo, consoles, dev kits, que são coisas que quando bate na alfândega, ninguém sabe direito como classifica, então já que não tem nenhum tipo de normativa nem nada que seja claro que aquilo, né, que aquilo é para o mercado de produção de videogame, não é o de consumo, isso acaba sendo um embrólio, acaba sendo taxado absurdamente, isso também afasta com que os players internacionais também queiram trabalhar com os estúdios brasileiros por conta dessas dificuldades, por exemplo, de barreira. Outras questões também
na questão de regulação, ou, na verdade, mais de regulamentação, é que hoje o setor de games precisa ser entendido, como a gente está falando aqui nesse episódio todo sobre convergência, né? O setor de games é um setor de natureza da economia criativa e ele é convergente, ou seja, ele é software e ele é audiovisual. Eu não tenho como excluir o componente audiovisual do game e eu não tenho como excluir o componente tecnológico, de base tecnológica do software do game, né? Então, o trabalho todo da Abra Games tem sido para criar um entendimento único sobre essa natureza convergente que o game tem da sua natureza, né? Não é uma coisa que é uma coisa ou outra. O game são as duas ao mesmo tempo, né? E isso tem, obviamente, causa conflitos de interesse por diversos grupos, diversas visões muito também, talvez aí enraigadas num passado e etc. E a gente tem esses desafios hoje de criar esse entendimento sobre jogos. A gente entende a questão de fomento, por exemplo. Fomento é importante, a gente acha que é importante, mas ele é importante na base, né? A gente num primeiro no primeiro jogo, ou de fato, né, numa questão de estímulo à indústria, o fomento que pode vir através de financiamento direto, indireto, ou pode vir através de outros mecanismos, né, que poderiam ser importantes, por exemplo, para o microempresário na área de games poder atuar de uma forma sem ser para ele poder ter retorno suficiente para ele poder reinvestir, né? O mercado de games é um mercado que se preocupa com retorno, é um mercado que se preocupa com crescer, é um mercado que se preocupa em ser comercial, sem deixar de ser cultural, sem deixar de ser artístico, sem deixar de levar a cultura brasileira e a propriedade intelectual brasileira de uma forma honesta no sentido de autêntica, de mostrar de fato para o mundo que a gente tem também formas muito ricas de trabalhar histórias interativas e jogos de uma forma plena. O que a gente tem hoje são desafios que a gente enfrenta tanto no legislativo, em conversas hoje com o executivo, muito de elucidar o que é de fato o mercado de games. O mercado de games amplo, que vai para além do entretenimento, que é educacional, que é corporativo, que é treinamento, que é simulação. A gente vem fazendo esse trabalho de uma maneira forte, vem sofrendo resistências, né, de alguns, como eu falei, resistências de alguns setores que ao invés de sentirem em vez de se sentir ameaçados, deveriam olhar para os games como sendo um grande aliado para poder fazer uma perpetuação aí da espécie para o futuro, além de hoje em dia o mercado de games está ficando complexo, né? O mercado de games mundialmente e aqui no Brasil estão entrando novos atores, esses atores não necessariamente estão interessados especificamente em estar exatamente no setor e estão de fato fazendo política apenas em causa própria. Então, enfim, que também acho de uma forma, se for feito de uma forma equilibrada e todo mundo conseguir ter as mesmas oportunidades, está tudo certo. O problema é que a gente vê que com a complexidade do mercado vão surgindo esses novos atores que acabam atrapalhando muito a questão de políticas públicas de aí destravar o ambiente de negócio, né? E a gente também vê a questão da regulação, que é importante. A gente precisa seguir, de uma certa forma, o benchmark de outros países, né? Como o próprio Estados Unidos, como o próprio Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, Coreia do Sul e outros países, né, também que são exemplos da área de videogames, como a Finlândia, Japão. Então, nenhum país navega sem a gente ter um olhar sustentável, né, de produção, né, para a produção de jogos. Né? No entanto, não é à toa que eles são os maiores do mundo, porque tem esse tipo de mecanismo colocados. E, claro, existe um trabalho de livre mercado, a gente também acredita nisso, só que a gente precisa também trabalhar nas mesmas regras para a gente poder conseguir alavancar aqui o país. E a gente precisa fazer com que todo mundo entenda que videogame é cultura e é software, é desenvolvimento e inovação. Ele é tudo isso, não tem jeito. Então a política precisa ser olhada
para o setor de uma forma transversal e mais ampla, sem ficar se atendo exatamente a um interesse particular ou outro, sabe? E lembrar aí, eu acho que esse ponto que você tocou é chave, né? É um setor econômico super relevante, né? E que o Brasil tem todas as condições aí de explorar. Fábio? Não, só achei excelente as ponderações, o tempo voou, né? Foi sempre muito gostoso. Mas tá bom, conversa boa dura muito. Exatamente. Tá bom, vamos ficando então por aqui. Fábio, Rodrigo, agradeço a participação de vocês. Rodrigo, especialmente pela disponibilidade aí de contar essa história super completa para a gente e trazer essas reflexões. E acho que isso agrega aí para o nosso propósito, né, Fábio? Que é trazer temas interessantes com pessoas interessantes. Então, cumprida mais uma tarefa aqui do nosso Café com Pixel. Ficamos por aqui e a gente volta numa próxima edição. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fábio. Até mais. Obrigado, super obrigado, gente. Papo ótimo. Um abração. Tchau, gente. Até mais.